Fala galera, fala malta, sejam bem-vindos a mais uma aula da Academia Rafa Auto Systems. Eu sou o Dairo Valencief e estou guiando vocês aqui no nosso módulo para iniciantes. Hoje vamos dar início à nossa 15ª aula, já, né? Bastante aulas. Recapitulando então o que a gente fez na aula anterior, a gente visualizou sobre Expression Editor e o escopo, certo? A gente visualizou lá como utilizar o Expression Editor. Expliquei mais ou menos para vocês como funciona o Expression Editor e os locais que aceitam diferentes tipos de expressões. Tem locais que utilizamos condições em determinados locais, né? Geralmente quando é resultado booleano, mas existem outras formas também, tá? Só dando um spoiler aqui, mas mais para frente a gente vai visualizar. Mas basicamente, condições, elas têm um resultado booleano, certo? Só para não confundir a cabeça de vocês. A gente explicou também sobre o escopo, que é um assunto bastante importante que a gente precisa entender para a gente começar a estudar o que a gente vai estudar nessa aula de hoje, beleza? E eu expliquei também como visualizar o escopo utilizando as variáveis dos inputs nas telas e ações, certo? Então, nessa aula, a gente vai começar no início sobre o assunto de consultas. A gente vai começar a aprender a fazer consultas na base de dados. E era muito importante que a gente entendesse sobre o escopo, tá? Porque vai ter determinadas coisas aqui que a gente precisa saber o que é o escopo, por isso que eu adiantei a aula de escopo para a aula passada, para a gente, quando a gente entrasse aqui nessa aula de consultas, a gente entendesse mais ou menos, já tivesse dado pelo menos um overview ali sobre o escopo. A gente vai começar aqui aprendendo como criar uma consulta, né, que se chama Aggregate, dentro da plataforma. A gente vai adicionar fontes para essas consultas, que é o que a gente precisa, né, qual é a tabela que a gente precisa utilizar para ter o resultado daquela determinada consulta. A gente precisa fazer uma consulta na tabela de cliente, a gente precisa adicionar a tabela de cliente como fonte da nossa consulta, certo? E a gente vai utilizar aqui um elemento para visualização desses registros na tela, no navegador. Como é que o usuário faz para ver esses registros? Existem diversas formas, com certeza, mas a gente vai usar uma delas aqui, bem simples aqui, só para a gente conseguir visualizar ali o que a gente for fazer na nossa consulta dentro do nosso aggregate, beleza? Antes da gente entrar então para o assunto de consultas, o que seria legal a gente ter aqui? Seria legal a gente ter alguma tabela no banco de dados com alguns registros. Como nessas aulas que a gente vem fazendo para cá, a gente não criou nenhuma tabela nesse módulo, né, nessa aplicação, as tabelas que a gente criou ficou no módulo passado, no outro módulo básico, certo? Na outra aplicação que a gente criou básico, certo? Então, o que seria interessante? A gente ter alguma tabela aqui com alguns registros para a gente poder usar como teste, né, para a gente começar a estudar sobre as consultas. Já que a gente não tem nenhuma tabela aqui, eu vim aqui na aba Data, a gente não criou nenhuma tabela nessa aplicação que a gente criou aqui para a gente estudar sobre esses assuntos que a gente tem estudado até agora. O que eu vou fazer? Eu deixei aqui embaixo da aula, você pode vir aqui embaixo da aula, que vai ter um arquivo de Excel. Tá? Então, pausa agora um pouquinho e baixa esse arquivo. Então, com esse arquivo baixado, né, eu suponho que você já tenha baixado, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai subir esse arquivo para a plataforma, é um arquivo de Excel que eu preparei para vocês terem os mesmos registros que eu aqui, para a gente conseguir simular, né, essas consultas que a gente quer fazer. Então, com esse arquivo Excel baixado, ele vai ter diversos registros dentro e a gente vai conseguir subir esses registros para a plataforma. Através desse arquivo Excel, da forma que eu deixei ele preparado, o que vai acontecer? Quando a gente subir esse arquivo Excel para a base de dados, já vai vir as tabelas. Eu já deixei preparado para que, da forma que a gente suba aqui esse arquivo, já crie as tabelas já de acordo com os registros, com os atributos, já tudo automático, para a gente conseguir simular essas consultas que a gente quer fazer, beleza? Então você tem o arquivo Excel aí agora. Clica aqui, vem aqui na aba Data da nossa aplicação, na mesma aplicação que a gente estava até agora, né? A nossa aplicação básica aqui. Vem aqui na aba Data, clica com o botão direito em cima de Database. Tá? A gente vai subir esse arquivo, eu vou ensinar para vocês como subir esse arquivo. E dessa forma, a própria plataforma já vai reconhecer esse arquivo Excel, já vai reconhecer as colunas que tem dentro dele, e já vai montar essa tabela aqui para a gente automaticamente. Ela já vai criar as tabelas e ela já vai criar também os atributos de acordo com as colunas. Clicando com o botão direito aqui, ó, em Database,
a gente tem essa opção aqui, ó, Import New Entities from Excel. A gente vai importar novas tabelas através, né, de um arquivo Excel. Selecionando essa opção aqui, vai abrir a janela para a gente poder subir esse arquivo. Eu vou abrir esse arquivo aqui, eu vou clicar com o botão direito aqui, mas não precisa fazer isso, tá? Eu só quero mostrar para vocês o seguinte. Eu vou abrir esse arquivo para vocês entenderem como que eu montei esse arquivo aqui, tá? Se por um acaso vocês precisarem subir, quando vocês forem avançando um pouco, vocês já vão entender como é que esses arquivos estão, como é que eles vão ser montados, da forma que eles estão montados aqui, como é que eles vão para a plataforma, tá? Então, eu vou expandir aqui só para vocês entenderem o seguinte. A gente tem um arquivo aqui com 101 linhas, certo? E esse arquivo aqui, essa tabela aqui, ela corresponde a uma tabela de clientes, certo? Então, o que acontece aqui? Ó? A primeira linha que a gente tem no nosso arquivo Excel, ele corresponde ao nome das colunas, o que vai ser o nome dos nossos atributos. Então, você pode ver que a coluna A, B, C, D, até a G, cada primeira linha tem um nome que ele corresponde ao atributo. A plataforma ela vai reconhecer essa primeira linha como o nome dos nossos atributos que vão ser criados nessa tabela. Então, a gente vai ter uma tabela com os seguintes atributos. Nome, date of birth, que é data de nascimento, phone, e-mail, endereço, executive e country ID. Adélio, mas como assim country ID? A gente vai ter uma segunda tabela? Sim. Esse arquivo eu preparei para que ele suba duas tabelas, tá? O country ID, que seria o país. A gente vai fazer um relacionamento aqui. Como é que eu sei que tem duas tabelas aqui, que vai formar duas tabelas? Aqui embaixo no Excel, não sei a versão do Excel que você tem, mas aqui embaixo do Excel, a gente tem duas abas, né? A gente tem duas tabelas dentro de uma só, dentro de um arquivo só. A gente tem uma tabela, uma aba aqui chamada Country e uma aba chamada Clients. De acordo com o nome que estão aqui, nessas abinhas aqui embaixo, é o nome que será a tabela. A plataforma ela vai reconhecer cada aba dessa aqui como uma tabela nova na plataforma. Então ela vai criar duas tabelas para a gente. Uma tabela chamada Country e uma tabela chamada Clients. Na tabela Country, né, a primeira linha é o name. Então, no caso, vai ter um atributo chamado name no nosso arquivo de Excel. E por que não tem um ID? Porque como a plataforma vai criar esses registros novos, a própria plataforma vai gerenciar os IDs, né? Então ela vai pegar para cada linha dessa coluna A, que vai ser o nosso atributo name, para cada linha a própria plataforma vai criar os IDs, porque esses registros eles vão ser criados na plataforma, certo? Vão ser criados dentro dessas tabelas. A primeira linha é o atributo, que seria o nome de cada coluna, né? Aqui no caso a gente só tem uma coluna, que é a coluna A. Então a primeira linha vai ser o nome do atributo, que no caso vai ser name. E as próximas linhas vão ser os registros. Então na cliente aqui, cada coluna vai ter o seu nome de atributo na primeira linha. E como que a gente vai reconhecer os países, sendo que a nossa tabela country não tem ID, certo? Pode ver que aqui na nossa aba cliente, na aba clients, né, eu já tenho aqui alguns IDs pré-determinados. Dessa forma aqui, o que vai acontecer? A plataforma, ao criar a tabela country, né, a tabela de países, para cada linha aqui ela vai dar um ID. Então o Brasil vai ser ID 1, o United States vai ser ID 2 e assim sucessivamente. Quando ela subir também automaticamente os nossos registros de clientes, cada country desse aqui vai representar um país, certo? Porque o país vai ter o seu ID, o identificador. Então, a plataforma vai reconhecer cada um desses IDs aqui como o ID de um país, certo? Naquela ordem que está aqui os countries, né? O Brasil vai ser o 1, 2, 3 até o 10, que seria a Itália. Então, dessa forma aqui, a plataforma vai reconhecer que essa coluna Country ID vai ser do relacionamento. Na verdade, eu estou falando assim que a plataforma vai reconhecer, só que a gente vai ter que fazer um ajuste aqui. Porque a plataforma, literalmente, ela não vai reconhecer automaticamente que esse atributo aqui é um relacionamento com a tabela ID. Então, quando a gente subir o arquivo, a gente vai fazer uma modificação para que esse atributo seja o identificador da tabela country, que a gente vai fazer um relacionamento.
né? A gente já estudou sobre relacionamento, então eu imagino que vocês já saibam. Então, esse atributo dessa tabela client vai ser um relacionamento com a tabela country. Então, isso quer dizer que cada um desses números aqui vai ser o identificador de um país, certo? Então, eu vou fechar aqui. Não vou salvar, porque eu já está salvo do jeito que eu queria deixar. Eu vou selecionar esse arquivo e vou abrir. Ó, ele já perguntou aqui, né, que você quer importar as seguintes entidades do arquivo upload dataacademy.xlsx, né, do arquivo Excel. E aí, o que vai acontecer? Ó, ele reconheceu aquelas duas abas, cada uma como uma entidade. Ó, as seguintes entidades. Ele reconheceu, então, a entidade chamada client e a entidade chamada country. E eu quero importar as duas. Eu vou importar, ó, o que aconteceu? Ele criou para mim automaticamente as nossas duas tabelas, de acordo com o que a gente esperava. Eu vou abrir aqui o template, tá? E eu sugiro que vocês, a partir daqui, já sigam o que eu estou fazendo. Abram o template também. Vamos puxar essas duas tabelas aqui para o nosso template. E o que acontece? Está vendo que automaticamente a plataforma não reconheceu que o Country ID é da tabela Country, certo? Então a gente vai forçar com que ela reconheça. Se eu expandir aqui a tabela Client, o nosso Country ID ele veio como integer. Por quê? Porque ele tem números lá, né? Então a plataforma não sabe, ela também não adivinha que aquilo são identifiers. Então ela identificou como números, assim ela vai trazer como um tipo inteiro. E o que a gente vai fazer? Esse atributo Country ID, que está aqui na nossa tabela Client, a gente vai alterar o data type dele para Country Identifier. Então a gente vem aqui, ó, vamos procurar aqui Country Identifier. Né? Tem que fazer isso aí para funcionar certinho. Dessa forma aqui, ó, aí sim, agora sim, ela já reconheceu que esse atributo ele faz um relacionamento com a tabela country, certo? Se a gente tentar entrar agora, ó, se a gente entrar na tabela cliente, por exemplo, não vai aparecer os registros que a gente quer aqui dentro, que é os registros que estão vindo do Excel. Por quê? Porque a gente fez uma importação de arquivo e a plataforma ainda não leu esses arquivos. Ela guardou o arquivo aqui temporariamente na plataforma e a partir do momento que eu fizer um publish, ela vai executar uma ação para que traga estes registros dessa tabela de Excel. Então vamos publicar aqui. Enquanto publica, ó, ele já apareceu essa mensagem aqui. Eu já expliquei para vocês sobre essa mensagem aqui. Então eu vou dar um overwrite with my version. Eu expliquei em aula passada, então vocês podem seguir com esse mesmo passo. Enquanto eu publico aqui, eu vou mostrar uma seguinte coisa para vocês. Quando a gente subir um arquivo Excel, a plataforma ela cria algumas coisas automaticamente para que ela possa subir esse arquivo e puxar esses registros para dentro das nossas tabelas. Ainda não está aparecendo, mas se eu der um refresh aqui na nossa tabela client, que a gente está com ela aberta, provavelmente os registros já vão aparecer. Mas como que esses registros vieram para cá? A plataforma, quando a gente sobe um arquivo Excel, ela puxa esse arquivo Excel aqui para dentro do Resources, né, que são recursos. Tá vendo que ela puxou aqui, ó, duas vezes. Ela puxou duas vezes porque ela separou a nossa tabela Excel em dois arquivos. Um para trazer os dados do client e outro para trazer os dados do country. Então, ela já guardou esse arquivo aqui temporariamente. Temporariamente, na verdade, é até bom a gente deletar depois para não ficar ocupando espaço. E ela criou aqui as estruturas, certo? Ela criou uma estrutura para a nossa tabela de cliente. Pode ver que eu não expliquei para vocês o que é estrutura, tá? Mas estrutura é algo assim um pouquinho mais avançado. Então, pode ser que ao decorrer aqui eu explique um pouco, mas ela criou duas estruturas para alocar os registros dessa tabela de Excel aqui dentro para passar para a nossa base de dados. E como que ela passa para a nossa base de dados? Através de uma ação que a própria plataforma ela cria, tá? Se a gente vir aqui na aba processos, eu expliquei para vocês que eu não vou explicar nada sobre processos, mas eu vou só mostrar para vocês o que a plataforma fez. Ela pegou o nosso arquivo Excel e ela criou algumas ações para automatizar essa subida desses registros. Ela criou dois timers, tá? Os timers vocês vão aprender mais pra frente o que são, mas basicamente são ações agendadas que a plataforma agenda para executar. Nesse caso aqui, esses dois timers eles foram agendados para executar após um publish. Então ele tem aqui ó, uma propriedade chamada schedule e o schedule dele está aqui, ó, when published. Ou seja,
Quando publicar, que foi o que a gente acabou de fazer, essas ações serão executadas. Ambas elas estão com o mesmo schedule, o mesmo agendamento. O que essas ações fazem? Vamos entrar aqui, vou entrar só em uma delas para vocês verificarem. Eu vou dar 2 cliques aqui no timer do Bootstrap Clients. Cada timer, só dando um overview aqui sobre o timer, cada timer executa uma ação na plataforma. E essa ação pode ser agendada. Então, o timer é uma forma automática de executar ações. Você pode agendar elas diariamente, a cada hora e etc. Então, cada timer executa uma ação. Se eu vim aqui, aqui nessa propriedade Action, ele já está me mostrando que ele executa uma ação chamada Bootstrap Clients, que ele já criou automaticamente aqui também na aba Logic. Se a gente vir aqui na aba Logic e expandir o Server Actions, a Server Actions, ela cria ações de servidores, a gente ainda vai estudar sobre isso, tá? Mas ela criou essas duas ações aqui, uma para clients e uma para countries, que vai servir para subir esses registros através do arquivo Excel. Então, vindo aqui na aba Process, se eu der 2 cliques no timer, ele vai me jogar lá para dentro da ação, que é essa ação Bootstrap Clients, que está na aba Logic, que é onde ficam as ações de servidor. O que está acontecendo aqui? Essa ação, ela vai pegar e fazer algumas verificações. Eu não vou entrar muito em detalhe aqui agora, porque a gente ainda vai estudar sobre as ações, né, a Server Action. Mas, basicamente, ela está fazendo alguma verificação, vendo se os registros. Aqui ela faz uma consulta da tabela Clients, para ver se já existe esses registros lá dentro. Se já existir, ela não vai subir de novo esse arquivo. Por quê? Porque senão ela criaria registros repetidos, né? Toda vez que a gente desse um publish, como aquele timer está agendado para cada vez que fizer um publish, aquele timer vai executar essa ação aqui, o que ela faz primeiro? Ela primeiro verifica se a tabela está vazia. A primeira vez, antes da gente fazer o publish, a tabela está vazia, porque a gente acabou de subir o arquivo Excel, e essa tabela está vazia, certo? Porque a própria plataforma criou essa tabela automaticamente através desse arquivo Excel. Então, dessa forma, ela verifica aqui primeiro se a tabela está vazia, ou seja, ela quer saber se é a primeira vez que essa ação está sendo executada. Se ela não estiver vazia, se os registros já tiverem subido, ela simplesmente finaliza o fluxo, ela não faz nada. Agora vamos supor que a tabela está vazia, que foi o que aconteceu a primeira vez que a gente deu publish. Ela vem aqui, pega o nosso arquivo Excel, lá do Resource, tá vendo? O conteúdo, o arquivo, né? Ele pega lá do Resource e pega o arquivo que a gente subiu, que a plataforma guardou lá no Resources. Ela vai pegar esse arquivo e ela vai transformar esse arquivo Excel em uma lista dentro da OutSystems e vai fazer um for each. Eu expliquei mais ou menos sobre o for each lá nas Client Actions, que ela percorre uma lista, certo? Então, ela vai percorrer essa lista que ela trouxe através do Excel e para cada linha que essa lista temporariamente tem que estar aqui, ela vai criar, ela executa uma ação chamada Create Client. Então, ela vai pegar os registros, ela vai organizar os registros aqui para poder criar cada registro no seu atributo certinho. E após isso ele vai criar esse registro. Passa para a próxima linha, organiza aquela linha de registro, cria. Passa para a próxima, organiza, cria. Entendeu? Até terminar de percorrer essa lista de registros que a gente fez, que foi no caso 100 linhas, né, de registros, até finalizar e acaba. Então a próxima vez que a gente der o publish, a primeira coisa que ele vai fazer, ele vai fazer uma consulta na tabela de cliente e verifica se ela está vazia. No segundo publish ela já não vai estar vazia mais, porque ela subiu esses registros no primeiro publish. Aí ele vai falar assim, os arquivos já estão aí dentro. Então, finaliza o fluxo. Entendeu? Então, ele não vai percorrer novamente esse caminho aqui para criar esses registros novamente. Senão, ela ia duplicar todas as vezes. Certo? Então, como a gente já deu o publish, então essa ação aqui ela já foi executada e a gente nem viu. O timer executou essa ação automaticamente. Se a gente vir aqui para a nossa tabela de cliente e der um clique nela, 2 cliques nela, na verdade, a gente já vai abrir aqui a nossa lista de clientes. Todos os registros já estão aqui. Inclusive, já está ordenado pelo ID e está aparecendo o último ID aqui, que é o ID número 100. Era 100 linhas de registros, então ele criou a partir do número 1 e já criou automaticamente o número 100 aqui para o último registro. Se a gente vir aqui na tabela Country, também vai ter aqui no atributo Name, ele criou automaticamente o atributo Name, cada um, na ordem que a gente colocou lá, Brasil, Estados Unidos, Portugal e por último Itália. Então cada um ele já criou um registro, 1, 2 por último 10, certo?
Então, dessa forma, aqui no client, dessa forma, cada ID de cada país já está organizado aqui no nosso atributo Country ID, tá vendo? Número 1, Brasil. Para cada registro a gente tem um país e para cada registro já ficou salvo aqui. Então, se atente antes de fazer o publish de alterar o atributo Country ID para Country Identifier, para a gente conseguir fazer essa ligação, beleza? Então, ok, nós já temos aqui as nossas duas tabelas com esses registros. Vocês vão ter então igual ao meu, então vai ficar mais fácil de eu fazer os exemplos, porque assim o meu resultado vai ser, né, na verdade o seu resultado vai ser igual ao meu. Então vamos começar. Eu vou criar uma nova Screen Action para a gente trabalhar agora só com consultas, tá? Eu vou vir aqui na aba Interface, eu vou clicar com o botão direito no Main Flow, vou adicionar uma nova Web Screen. Essa web screen, primeiro, vamos começar pelo mais fácil. Vamos começar pela nossa tabela de países. Ela só tem um atributo ali, então vai ser fácil a gente fazer uma consulta. A gente vai fazer uma consulta ali completa, só bem simples, para vocês começarem a entender como que funcionam as consultas, certo? Então, o nome dessa tela eu vou colocar aqui, ó, consulta países, tá? Eu vou incluir ela no menu, para facilitar o nosso acesso a ela. E vou dar um Create Screen. Ok. Lembra que a gente tem um escopo na tela? Então, no escopo dessa tela, a gente não tem nada. Não tem dado nenhum. A nossa tela está vazia. Se eu quiser trabalhar nessa tela aqui com os países, eu precisaria trazer os dados desses países para a nossa tela para mim poder trabalhar com eles. Seja uma lista de países, né? Ou seja, um único país, por exemplo, a gente pode fazer uma consulta para trazer apenas um registro. Mas, para a gente trazer essa consulta para a nossa tela, para a gente poder trabalhar, seja com 10 ou com um registro só, a gente precisa fazer com que esse dado esteja no nosso escopo. Então, a gente precisa fazer uma consulta dentro da nossa tela para trazer essa consulta desses países, no caso, para a nossa tela. Para a gente poder, sei lá, mostrar eles aqui, ou de repente se fosse uma lista de detalhe. Lembra a lista de detalhe? Quando a gente tem uma lista, quando a gente tinha lá, por exemplo, nos nossos exemplos, a lista de produtos ou a lista de clientes, não importa. E a gente clicava em um deles, a gente ia para outra tela, era redirecionado para outra tela, aonde a gente podia editar essa outra tela ia trazer todos os dados daquele determinado cliente ou daquele produto, e a gente podia editar qualquer um daqueles campos, né? Qualquer um daqueles atributos. Dessa forma, nessa outra tela, a gente tinha uma consulta também, da mesma forma, só que ela trazia apenas um registro. E a gente vai aprender também a fazer com que a consulta traga um registro, a gente vai testar essa tela de detalhes, certo? Mas vamos começar aqui trazendo a tela a consulta de países. Clicando com o botão direito, aqui na nossa web screen, a gente tem essa opção aqui, ó, chamada Fetch Data from Database, ou seja, fazer uma consulta, né? Buscar os dados do banco de dados. Ele cria esse carinha chamado Aggregate. Aggregate ele é utilizado para fazer essas consultas. Existem basicamente duas formas de fazer consultas em OutSystems. Uma é com Aggregate e a outra é com SQL puro, que existe, só que acho que é só dentro de ações, se eu não me engano, que a gente consegue fazer uma consulta na base de dados através de código SQL. O Aggregate, tá? Só por curiosidade, o Aggregate por trás ele executa um código SQL, mas ele é a melhor forma da gente buscar dados. A facilidade que a gente tem de fazer consultas é maior, mas pode acontecer de algo assim bem mais complexo de ter que utilizar o SQL. O SQL ele é um pouco mais maleável, porém difíceis as situações que é necessário um SQL. Tá? Basicamente, assim, eu diria que 90% das vezes a gente consegue fazer todo tipo de consulta utilizando apenas Aggregate, certo? Existem também situações que talvez em um fluxo a gente precise, sei lá, para quem já é mais avançado, tá? Em vez de você utilizar lá diversos aggregates para trazer diversos resultados, você consegue fazer apenas uma consulta com SQL para fazer isso tudo. É um pouco mais avançado o SQL, então não vem ao caso a gente estudar sobre SQL aqui. Tá?
Então, o SQL é uma linguagem de programação. Então, seria fazer uma consulta em código hard mesmo, sopa de letrinhas. O Aggregate já não, o Aggregate já é um pouco mais simples para a gente fazer essas consultas. Mais fácil de aprender também, certo? Então, a gente está aqui com o nosso Aggregate, a gente criou um Aggregate para a gente começar a iniciar essa consulta. O Aggregate, assim como qualquer elemento, tem suas propriedades, tá? Tem as suas propriedades aqui. Então eu vou passar um pouco aqui sobre as propriedades deles, mas tem coisa aqui que eu não vou conseguir dar tanto exemplo, pode ser que a gente consiga dar exemplo depois. Primeiro o nome do Aggregate, obviamente, é uma consulta, é o nome que essa consulta vai se chamar, mas eu não costumo mexer, tá? Aqui ele vem como padrão como Aggregate 1, mas vocês vão reparar que a partir do momento que a gente colocar tabelas para fazer consultas, esse nome vai ser alterado automaticamente. Geralmente o nome do aggregate se remete ao que nós estamos consultando. Então a gente vai fazer uma consulta na tabela de países, então provavelmente o nome desse aggregate vai se chamar Get Countries, por exemplo. A própria plataforma vai fazer essa alteração para que esse nome se torne mais amigável, para a gente entender melhor quando a gente bater o olho e ver que aquela consulta é sobre países, certo? Descrição, assim como eu expliquei em outras aulas, também a descrição é algo para você fazer uma breve descrição, caso precise. É interessante às vezes fazer. Server request, isso aqui já é avançado, eu não vou explicar sobre isso aqui, mas isso aqui já vem padrão, né? Start index. Start index é a partir de que linha? Eu vou explicar. Lembra que eu expliquei mais ou menos no for each? For each é aquele item que percorre a lista. Ele também tem uma propriedade chamada Start Index. E eu expliquei lá que o Start Index é para você identificar, para você mostrar para o elemento a partir de qual linha que você quer iniciar a sua interação do fluxo, certo? Aqui seria quase a mesma coisa. Porém, aqui o Start Index é a partir de que linha que você quer que esse aggregate, que essa consulta comece buscando. Então, vamos supor que lá o nosso país, se a gente for trazer, por exemplo, a lista completa de países, certo? A gente tem 10 países lá na nossa tabela. Se eu colocar aqui que eu quero começar a partir da 2, ele iria remover os primeiros registros para poder mostrar a partir do registro que seria o número 2, certo? Lembrando que os registros começam do número 0. Então, os primeiros registros ali, eu não lembro exatamente se é os 2 primeiros ou os 3 primeiros registros, não serão exibidos nessa consulta. Ele vai começar a fazer a consulta a partir do número que você colocar aqui, que seria a partir do registro que você colocar aqui. Geralmente, eu deixo, isso aqui eu mesmo não me lembro de ter alterado isso aqui manualmente aqui, tá? Existem formas de fazer com que esse Start Index seja dinâmico. Geralmente, quando a gente utiliza paginação nas nossas telas, vamos supor que você tem uma lista lá, vamos supor a lista de clientes. A gente tem uma tabela de clientes agora que tem mais de 100 registros, mais 100 não, tem 100 registros. E para a gente mostrar essa consulta em uma tela, vamos supor que a tela ia ficar muito grande se a gente listar os 100 registros de uma vez lá numa tabela ali na nossa tela para o usuário visualizar, né, aqueles clientes. 100 registros ia ficar uma lista muito grande. Então, de forma automática, se você quiser tirar a prova e verificar, naquelas telas que a própria plataforma criou automaticamente a partir das tabelas, as telas vêm com umas variáveis locais que elas são utilizadas no Start Index e no Max Record. Já vou explicar também o que é Max Record. Para trabalhar com aquela consulta com a Start Index e o Max Record de forma dinâmica, né? Sem colocar um número fixo aqui dentro. Geralmente, Start Index é muito difícil a gente colocar um número fixo aqui dentro. Geralmente, a gente pode trabalhar de forma dinâmica. E como que isso funcionaria? Quando tem de forma dinâmica aqui, geralmente é quando tem paginação nas telas. Ao invés de você pegar e mostrar uma lista lá para o usuário visualizar de 100 clientes, a gente pode quebrar essa consulta em diversas páginas de 10 clientes, certo? Então ele vai visualizar de 10 em 10. Quando ele visualiza de 10 em 10, vamos supor que a primeira página ela inicia o Start Index do 0, né, que vai mostrar o primeiro registro, até o registro número 9, por exemplo, certo? Então, dessa forma, ele vai iniciar com o Start Index em 0, isso dinamicamente, tá? E vai dar o Max Records
em 10. Max Records é o número máximo de registros que essa consulta vai trazer. Então, dessa forma, do jeito que está aqui por padrão, essa consulta está trazendo para a gente 50 registros. Se eu trouxer aqui a nossa tabela de countries, né, de países, ela vai mostrar os 10 registros. Por quê? Porque ela vai limitar em 50 e a gente só tem 10 registros. Se eu trouxer a nossa tabela de clientes para cá e deixar com esse Max Record de 50, essa consulta ela só vai trazer os 50 primeiros clientes da nossa tabela. Porque ele vai limitar o máximo. Max Record significa máximo de registros. Então essa consulta, o máximo de registros dela vai ser 50. Então ela chegou no registro 50, ela não mostra o restante, vai mostrar somente até aqui. Dessa forma, o Start Index e o Max Records eles trabalham em conjunto quando você tem paginações, né? Então vamos supor que a primeira página inicia do Start Index 0. Então você vai iniciar visualizando do primeiro registro da tabela. Se você mudar para a página 2, você não vai visualizar mais do registro 0. O registro 0 seria da página 1. Se você mostrou na página 1 do registro 0 ao 9, a página 2, o Start Index dela começaria no registro 10. Porque assim você ia ignorar os 10 primeiros registros que ficaram na página 1 e o Aggregate vai refazer uma consulta para mostrar para você. O Aggregate vai te mostrar a partir do start do index número 10. Então ele vai subir para o topo, ao invés de ser o primeiro registro, já vai ser o 10º. Aí você vai ver o 10º, 11º, 12º até o 20º. E assim por diante, conforme você vai passando de página, vai alterando dinamicamente o start index da consulta, para poder mostrar para você na tela, ou para o usuário na tela, aqueles registros que correspondem àquela tela, aquela página, né, na verdade. Certo? O Max Record já expliquei, seria a quantidade máxima de registros que essa consulta traz. O fetch, né? Essa propriedade aqui, o que quer dizer? Quando ele tem duas opções aqui, ó, at start e only on demand. Essas duas opções elas significam o seguinte: se você deixar o at start por padrão ele vem at start, o que vai acontecer? Quando você entrar nessa tela, quando você for navegar para essa tela, automaticamente essa consulta será executada, ela irá lá na base de dados e trazer os registros que você precisa, né, de acordo com a configuração que você fizer. Ou seja, ela está buscando ao iniciar a tela, at start. Se você colocar only on demand, você precisa fazer algum tipo de função, um fluxo, uma ação, alguma coisa, para poder executar essa ação. Dessa forma, esse aggregate só vai ser executado somente por demanda, né? Ele não vai ser executado sozinho quando iniciar a tela. Geralmente uma listagem ali, geralmente a gente deixa com o at start, né? Quando você entra na tela, você já quer visualizar os dados. Mas vamos supor que tem alguma situação que você, para melhorar a performance, se você quer mostrar alguns dados em algum pop-up, alguma coisa assim que você não precise mostrar de cara para o usuário, então é recomendável que você coloque only on demand. Por quê? É uma consulta a menos para ser executada quando você entrar naquela tela. Você só vai executar essa consulta quando você precisar, certo? Quando o usuário precisar executar determinada ação, aí você precise que seja feita essa consulta. Dessa forma, você colocaria um only on demand. Dari, como que eu chamaria essa consulta? Com aquele refresh data dentro da client action. Lembra que eu mostrei para vocês que tinha um refresh data dentro da client action? Que é uma açãozinha que ela dá uma atualização numa consulta. A gente utilizou isso no exemplo que eu mostrei para vocês lá de categorias e subcategorias. Que a gente atualizava a consulta de subcategorias para trazer as subcategorias referente à categoria que foi selecionada em cima, certo? Então, dessa forma, aquele carinha, ele pode disparar uma consulta. Ele tanto pode atualizar uma consulta que já foi feita, né? Se a gente deixar aqui um at start, por exemplo, essa consulta ela vai ser executada a partir do momento que a gente chegar nessa tela. E se por um acaso, pelo decorrer da tela, a gente precisa fazer algum tipo de refresh nessa consulta, aquele carinha lá, é só colocar ele dentro de uma ação. Quando você executar essa ação através de um próprio drop-down, ou um input, ou um botão, qualquer coisa que execute uma client action, aquela client action você pode colocar um refresh dentro para atualizar essa consulta. Mesmo ela já tendo vindo, mesmo ao você entrar na tela, já ter vindo executado.
Quando você coloca ela only on demand, se você executar uma ação igual àquela, ela pode disparar o refresh dessa consulta pela primeira vez. Se você chegou na tela e ela está como only on demand, essa consulta não está trazendo nada. Ela não foi executada ainda. Você chegou na tela, ela está como only on demand, não trouxe nada, não executou. Aí você pode colocar aquele refresh data dentro de uma client action para ser executada por algum elemento, um botão, da mesma forma. A partir do momento do primeiro clique que você der e você execute aquela ação, aí sim ela vai disparar essa consulta, certo? After fetch, eu já expliquei para vocês também que o aggregate ele pode executar uma ação após ser executado, certo? Então vamos supor que a gente tem esse aggregate aqui e após executar esse aggregate, eu quero que esse aggregate execute uma ação. Então eu posso selecionar aqui, ó. Aqui não tem nenhuma opção porque no escopo da nossa tela, que é onde o nosso aggregate está, não possui nenhuma client action. Então, se eu criar alguma client action aqui na nossa tela, ó, vou adicionar uma client action. Agora, essa client action já está no escopo da nossa tela. Então, esse aggregate ele pode executar essa ação, certo? É estranho, né? Para que eu ia querer executar uma ação após executar um aggregate? Não sei, talvez você queira fazer alguma outra verificação, passar um dado para uma variável local para preencher alguma outra coisa. Fez a consulta, buscou o dado que você queria, após o aggregate executar, automaticamente você já pode executar uma ação para pegar um assign, pegar o resultado dessa consulta, passar ele para uma variável local e mostrar em um determinado local. Entendeu? Isso tudo se torna automático. Entrou na página, executou a consulta, trouxe o dado que você quer, executa uma ação após isso, pega um determinado dado daquela consulta e passa para outro local. Entendeu? Então, dessa forma, você pode executar uma ação, vou desfazer aqui, uma ação após a consulta ser executada. Beleza? Última opção aqui é o Executed SQL. Lembra que eu acabei de explicar que um aggregate por trás das câmeras, ele executa um código SQL? Isso aqui não é algo que a gente digita, nada, é só uma amostra. Se eu clicar aqui agora, não tem nada aqui dentro. Mas, se você tem algum conhecimento de SQL, ou quando você for estudar, você pode ver o código SQL que esse aggregate está executando, certo? Ele só fica mostrando aqui. Então, beleza, essas são as propriedades do nosso aggregate. Agora eu vou passar aqui para a nossa tela, para a nossa interface do nosso aggregate. Primeira coisa, quando a gente criou um aggregate, eu não fiz nenhuma alteração ainda. Opa, já deu um spoiler aqui. Eu não fiz nenhuma alteração ainda. Então, ele não tem nada, ele está simplesmente vazio. Não tem nada para a gente expandir aqui, nada, só está as propriedades dele. Dessa forma, a primeira opção que aparece aqui é o seguinte, ó. O próprio desenho já diz, né? Clique para adicionar uma entidade do banco de dados ou arraste e solte uma entidade da direita. Então, a gente pode vir aqui, ó, ele já mostra aqui que ele está selecionando a aba data, ele está aqui selecionando a aba data, e ele está dizendo aqui, ó, solte uma entidade do banco de dados da direita. Então, duas formas que eu posso adicionar uma tabela na nossa consulta. Eu posso tanto clicar nessa tela aqui, tá? Só dar um clique. Eu já dei um spoiler, né? Então eu vou dar um clique aqui. Aqui já pede para mim, ó, selecione, né? Select source, selecione a tabela, no caso, selecione a fonte dessa consulta. Dessa forma aqui, ele já está trazendo aqui, ó, esse monte de tabela, né? Esse monte de tabela aqui, eu já expliquei para vocês que são tabelas referenciadas. Então, eu posso utilizar aqui algumas tabelas dessas aqui que a própria plataforma já trouxe para a gente na nossa aplicação, de outros módulos que ficam ocultos, certo? Mas o que nos interessa aqui hoje e agora é tanto a tabela client como a country, que é a que a gente vai trabalhar. Mas o que interessa para nós aqui agora é a tabela country. Então, se eu selecionar a tabela country e der um select, ó, ele já alterou aqui. Ele já trouxe a tabela country para a gente fazer uma consulta. Eu vou desfazer aqui, porque eu cliquei aqui. Eu posso pegar a tabela country e arrastá-la para cá para dentro. Dessa forma, fez a mesma coisa. Então ela já faz aqui já deu uma carregada aqui e mostrou aqui para a gente os registros. O que é essa tela aqui? Essa tela aqui é o seguinte: a gente trouxe a tabela country para fazer a nossa consulta. Então ela é o elemento, ela é a fonte da nossa consulta. Se a gente vir aqui na aba interface, olha o que aconteceu com o nome do nosso aggregate. Ele já alterou, ele não é mais aggregate 1. Ele agora se chama get countries, certo? Inclusive antes que eu esqueça aqui, eu vou alterar esse fetch para at start, porque eu quero que essa consulta seja executada assim que eu entrar na tela. Certo?
Então, beleza, ela está com um símbolozinho aqui amarelo aqui, sublinhado de amarelo, porque essa consulta a gente criou ela, mas a gente não está utilizando ela em local nenhum ainda, certo? Se a gente colocar o mouse em cima aqui, provavelmente ela vai mostrar. Lá embaixo, na última linha, ó. Get countries aggregates never used in consulta país. Considere deletar isso. Mas não está sendo usado. Não está sendo usado em local nenhum, então a própria plataforma identifica e mostra pra gente que a gente pode deletar. Mas a gente não quer deletar porque a gente quer usar, certo? Beleza. Criei nosso aggregate e coloquei a nossa tabela country aqui dentro. E agora? Aqui, nessa tela principal, tem algumas abas aqui em cima, tá? Tem algumas abas. Aqui em cima, eu posso... A opção principal aqui é o Get Country, que eu posso clicar aqui e alterar o nome da nossa consulta da mesma maneira que eu posso vir aqui na propriedade e alterar aqui, tá? Aqui, esse botãozinho aqui, ó, ele simplesmente... como é que eu vou dizer? Ele deixa a nossa tela flutuando, o nosso aggregate flutuando, e a gente pode mexer visualizar a tela, a outra tela aqui por trás, certo? Vamos supor que a gente quer visualizar alguma coisa, raramente utiliza, então eu vou voltar ela aqui, ó, para o local dela. Eu quero abrir a nossa consulta em tela cheia. Beleza. Aqui tem 4 abas. Essas abas aqui é o seguinte. Na verdade, antes de mostrar as 4 abas, independente da aba que a gente tiver, ó, essa parte de baixo aqui, ela sempre vai mostrar, tá? O que é essa parte aqui? Vou explicar ela primeiro. Aqui embaixo é a pré-visualização da nossa consulta, certo? Ela a gente consegue visualizar aqui embaixo o que essa consulta já está retornando. Ou seja, se eu publicar agora, a nossa consulta na nossa tela já está feita, né? Só não está configurada, mas ela já existe. A gente não está mostrando ela em local nenhum lá na nossa tela, porém, a nossa tela já tem essa consulta. E é isso aqui que essa consulta está trazendo. Ó. Ela está trazendo as 2 colunas. Da mesma forma que a gente clica lá 2 vezes na tabela, a gente consegue visualizar aqui. Porém, eu até mostrei em uma das primeiras aulas que aqui não é o local certo de fazer um filtro, porque aqui dentro a gente também consegue fazer um filtro. Só que, ó, não se confunda, tá? Eu vou agora navegar lá para dentro da tabela, na aba Data. Eu vou clicar aqui dentro da tabela e aqui a gente só tem duas abas. Uma é o Sorting, que eu já vou explicar o que é, e outra é o filtro. E teve uma aula lá para trás que eu fiz um filtro aqui dentro, mas eu lembro que eu até falei assim, ó, que não é o local certo para fazer filtros, porque isso aqui não é uma consulta, isso aqui eu estou visualizando os dados que estão na tabela. Para que tem então essa opção de filtro aqui? Porque eu posso vir aqui na nossa tabela, por exemplo, a nossa tabela de cliente. Nossa tabela de cliente tem milhares de registros, milhares não, né? Tem só 100, mas enfim, pode ser uma tabela que tem milhares de registros. E ela só mostra alguns, por exemplo, só está mostrando do 70 até o 100, ou seja, essa tabela só está me mostrando aqui 30 registros. O restante ela esconde, porque ela também é uma pré-visualização. Mas se eu estou procurando um registro em específico direto no nosso banco de dados, direto na nossa tabela, eu posso filtrar aqui para ver se eu encontro esse registro em específico. E esse filtro aqui serve só para isso, só para verificar aqui algum registro, certo? Então eu vou voltar para a aba Interface e vou voltar para a nossa consulta. Aqui sim os filtros são definitivos. Os filtros que estiverem aqui vão filtrar essa consulta para trazer somente os registros para a nossa tela, no caso, somente os registros que a gente quer, filtrados. Então o filtro que a gente fizer aqui vai estar realmente para valer, entendeu? Vai realmente estar funcional. Beleza. Aqui é a nossa pré-visualização, então. Então, ok, a gente trouxe só a tabela count para cá e a gente não fez nenhuma configuração, não fez nada. Simplesmente eu trouxe a nossa consulta, eu trouxe os nossos dados da tabela count para cá, sem nenhum filtro, sem nenhuma ordenação, sem nada. Então essa consulta está crua, ainda não tem nenhuma configuração. O que eu vou fazer aqui? Primeiro, eu vou vir aqui na nossa tela consulta país. Eu já expliquei para vocês aqui um pouco sobre a consulta, mas com certeza já a gente vai voltar para cá, porque tem bastante coisa para explicar. Mas primeiro vamos mostrar o resultado dessa consulta. Tá? Eu quero mostrar aqui na nossa tela, para a gente abrir a nossa tela no navegador e mostrar o resultado dessa consulta na tela, lá no navegador. Eu vou voltar aqui nesse consulta país. E o que eu vou fazer aqui? Existem diversas maneiras também de mostrar o resultado de uma consulta na tela. Dessa forma, aqui, a gente quer mostrar uma lista de países. Ou seja, a nossa consulta não trouxe uma lista de países? A gente não tem uma lista de países cadastrados no nosso banco de dados? Então, dessa forma, que eu tenho lá 10 países, no caso,
eu tenho 10 países, eu quero mostrar os 10 países. Então eu tenho que usar um elemento na minha tela que mostre uma lista. Isso são listas, tá? O resultado de uma consulta sempre vai ser uma lista. Eu até confundi um pouco numa aula passada, que eu falei assim, às vezes você pode trazer um registro, às vezes pode trazer 10. Ok, mas independente se trouxer um registro ou 10, o formato que esse aggregate está trazendo para a gente é uma lista. O formato que ele está entregando esse resultado é uma lista. Seja ele uma lista de apenas um registro, entendeu? Então, independente de quantos registros seja, desde 1 até 1000, 1 milhão, sempre vai vir em formato de lista. Pode ser uma lista com um registro apenas, mas é uma lista, entendeu? Se a gente expandir aqui, ó, a gente consegue ver aqui qual a tabela que a gente está fazendo consulta. Aqui tem os dois atributos da tabela. Eu vou mostrar um dos elementos que a gente consegue utilizar para mostrar essa lista. Na verdade, eu não vou fazer ele manualmente, tá? Não vou mostrar isso aqui manualmente. Eu posso fazer, vai ficar mais fácil da gente mostrar isso aqui quando a gente for criar o nosso própria aplicação. Mas, se eu pegar a própria consulta aqui, o próprio aggregate, tá? Eu posso pegar o próprio aggregate e arrastar ele aqui para a nossa tela. Dessa forma, ele já vai criar essa consulta automaticamente para a gente... A consulta não, ela vai criar automaticamente essa tabelinha aqui para a gente visualizar o resultado dessa consulta. Então, eu arrastei aqui. Como a gente só tem um atributo, na verdade, a gente tem dois atributos, porque um é o identificador, né? E o outro é o nome. O identificador, por padrão, já meio que vem escondido. Então, ele só trouxe aqui um nome. Só vai ter uma coluna. Esse aqui é uma tabela, tá? Pode adicionar mais colunas aqui para a gente visualizar. Mas como a gente só tem um atributo de nome aqui, de texto, vai mostrar só isso aqui. Depois eu adiciono aqui a coluna de identificador para vocês verem. Quando a gente arrasta aqui, a plataforma já cria de forma automática alguns elementos juntos, né, com a nossa tabela. Ele já traz aqui, inclusive, o item de paginação. Olha aqui, ó, uma coisa interessante. Aqui ele trouxe ele criou automaticamente algumas variáveis locais. Essas variáveis locais, elas servem, ó, o Start Index ou Max Records. Se a gente selecionar o nosso aggregate agora, ele automaticamente alterou o Start Index e o Max Records para essas variáveis locais. Essas variáveis locais, elas vão trabalhar de forma dinâmica, da mesma forma que eu expliquei no início. Então o Start Index está sem valor, sem default value, e o Max Records ele já tem um default value aqui de 50. Ou seja, o número fixo que estava aqui, de 50, foi para a variável Max Records, e a Max Records está passando ela mesma para cá, que de início vai ser também os mesmos 50, mas vamos supor que tivesse aqui milhares de registros e a gente fosse utilizar essa paginação. Aqui a gente não vai conseguir utilizar a paginação porque só tem 10 registros, mas no de cliente a gente vai conseguir visualizar melhor. Dessa forma, utilizando a paginação, a gente conseguiria passar de página em página e essa paginação ela faria alteração nessas variáveis locais, certo? Através dessas ações aqui, ó. Ela já criou também algumas ações, ó, uma ação chamada aqui OnPagination Navigate. Quando a gente clica aqui em algum desses botões, ele executa essa ação aqui, ó, OnPagination Navigate. E ele passa um parâmetro de entrada. Isso aqui é legal depois, se vocês quiserem destrinchar essas ações aqui para verificarem como elas são montadas, como elas são executadas, tá? Ela tem um parâmetro de entrada aqui, ó, o OnPagination Navigate. Aqui dentro ela passa um parâmetro de entrada, que é o New Start Index, que esse próprio elemento tem dentro dele. E ele executa essa ação. Quando ele executa essa ação, ele vem aqui, ó, simplesmente um assign, ele altera o Start Index, ó, ele passa um novo valor para o Start Index, que é esse Start Index aqui. E ele faz a atualização na consulta. Então, se o Start Index era 0, e a gente clicar ali para a próxima página, vamos supor que a próxima página aqui, no caso, acho que vai mostrar 50 registros, então ele ia passar o Start Index para 51, talvez, para poder iniciar a nossa lista novamente a partir do registro número 51, que seria a página número 2, certo? Depois é legal vocês visualizarem como isso funciona, dar uma mexida aqui, dar uma olhada e tentar entender como funciona, que é bem legal. É uma ótima forma de vocês começarem a entender a lógica das ações, certo? Então, eu vou dar um publish aqui. A nossa consulta ela está crua, ela não está trazendo nenhum dado filtrado,
está trazendo simplesmente todos os dados da base de dados daquela tabela de países. Então, dessa forma, a gente consegue visualizar todos os registros. Eu vou dar aqui o Open Browser. Eu vou fazer acho que vai pedir o login. Vou fazer aqui o meu login. E vou aqui para a nossa tela chamada Consulta Países. Olha aqui o que aconteceu. Ela trouxe aqui para a gente a lista dos nossos países, certo? Ela trouxe aqui a lista dos nossos países. Não tem nenhum filtro, então está trazendo todos os países de forma integral, né? Todos os países da nossa base de dados. E vamos voltar lá agora para a gente começar a visualizar melhor como é que funciona isso aqui. Vou voltar para o Service Studio e eu vou fazer o seguinte, fazer algumas modificações aqui. Por exemplo, só para a gente ver como é que na prática aqui, como é que vai funcionando algumas configurações, tá? Aqui na propriedade do aggregate, no Max Records, ele está puxando esse dado do Max Records da variável Max Records. E por default value, ele está vindo 50. Vamos alterar aqui para 5, para vocês verem como que isso vai funcionar, tá? Eu alterei para 5 e vou publicar. Se eu colocar o default value da nossa variável 5 aqui, é a mesma coisa se eu estivesse colocando esse número 5 aqui no Max Records, tá? Só que eu estou passando como o valor padrão da variável e a variável está passando aqui para dentro. E lembra que o valor padrão é o que essa variável vai ter quando a nossa tela iniciar. Então ela vai iniciar com o número 5. Assim ela vai passar esse número 5 para o nosso Max Records, certo? Eu não vou dar o Open Browser, eu posso abrir aqui o navegador onde estava. Eu vou clicar novamente no nosso Consulta País. Vou clicar aqui umas 2 vezes só para... Aí, ó. Cliquei umas 3 vezes só para a tela pegar a nossa modificação que a gente acabou de publicar. E olha o que aconteceu. Aqui ela pegou e trouxe somente 5, né? Os 5 primeiros países. Seria o Brasil, Estados Unidos, Portugal, Inglaterra e Alemanha. Então aqui, ó, olha o que vai aparecer aqui embaixo. Isso aqui é aquele elemento que a própria Aggregate trouxe quando a gente criou a nossa tabela automaticamente. E ele já dividiu a nossa paginação em 2, porque a gente tem 10 registros. E a gente mandou trazer somente os 5 primeiros. Dessa forma, o Start Index inicia em 0 e o Max Record está em 5. Ele está limitando essa consulta até o 5º registro. Está limitando em 5 registros. Então está trazendo os 5 primeiros. Quando a gente altera aqui, ó, ele executa aquela açãozinha de navegação. Ela altera o Start Index para que seria o próximo aqui, né? Vamos supor que aqui está o Start Index 0. Então está o 0, 1, 2, 3, 4. Ele vai passar para o número 5 Start Index. Então vai mostrar a partir do registro número 5. 5, 6, 7, 8, 9. Seria o registro 9. Não, seria 10, né? 5, 6, 7, 8, 9. Vai ser 9. E aí o Max Records também estaria limitado em 5. Então se a gente tivesse mais de 10 registros, cada página teria somente 5 registros mostrando. Então eu vou avançar aqui para a página 2. Ó, agora ele trouxe o registro do 6 ao 10. De 10 itens, certo? Então agora eu trouxe França, Paraguai, Canadá, Espanha e Itália. Certo? Então a gente viu na prática aqui o Max Record funcionando. Vou voltar aqui para o estúdio. Eu vou deixar esse 5 aqui mesmo, só para a gente ver funcionando essa paginação. Eu vou entrar aqui agora no nosso aggregate e vou explicar sobre as nossas abas aqui. Ó. Nossa aba Source, a aba Filtros, Sort e Test Values. O que acontece aqui? A aba Source é a aba que mostra essa primeira parte de cima aqui, ó, que é a origem da nossa consulta, que é a fonte da nossa consulta, certo? Nesse caso aqui é a tabela Country. E aqui tem um botãozinho chamado Adicionar Source. Mas como assim adicionar fonte de consulta? Se a nossa tabela Country já é a tabela na qual a gente está fazendo consulta. Nesse caso aqui em específico, eu não vou conseguir mostrar exemplos, mas na tabela de clientes, na consulta que a gente for fazer de clientes, eu vou conseguir usar esse botão aqui para adicionar uma nova tabela na nossa consulta. Mas basicamente quando você já tem uma tabela como fonte da sua consulta, do seu aggregate, ela é como se fosse a tabela principal e a gente pudesse complementar essa consulta com outras tabelas. Tá? Mas é importante lembrar que para fazer essas complementações, precisa ter alguma ligação entre as tabelas. Tá? Então, a
forma mais simples disso é relacionamentos. Por que na tabela de cliente eu vou conseguir mostrar? Porque a tabela de cliente tem uma ligação com a tabela country, certo? Então, a consulta de cliente, eu vou conseguir complementar ela com a tabela country. Aqui, o contrário já ficaria um pouco difícil. A nossa consulta iria bagunçar tudo. Eu até conseguiria trazer, eu posso clicar em adicionar source e adicionar na nossa tabela de cliente. Mas aqui não é o ideal, porque eu quero trazer os países. No outro caso seria, eu queria trazer os clientes e queria complementar a minha consulta de cliente com a tabela de países, certo? Então vai ficar mais fácil de eu dar esse exemplo aqui quando a gente for mexer com a consulta de cliente. E a consulta de cliente tem mais registros, então vai ser melhor a gente trabalhar em cima dela. Eu só queria trazer aqui mais a country para vocês visualizar aqui de início uma consulta crua, sem nenhuma configuração, para vocês verem como que esse aggregate iria trazer o resultado dessa consulta, certo? Próxima aba. Antes da próxima aba, a gente tem aqui essas opções aqui, que, primeiro, a gente pode alterar o nome da tabela dentro da consulta, tá? Por que alterar o nome da tabela dentro da consulta? Tem um exemplo bem básico aqui que eu posso dar, que eu posso, dentro de uma mesma consulta, trazer uma tabela mais de uma vez, certo? Vamos supor registro de venda. Registro de venda. Vou dar um exemplo aqui, mas acho que vai ficar mais fácil de entender. Um registro de venda. Dentro desse registro de venda, eu poderia ter uma relação com a tabela user, que é a tabela de usuário da nossa plataforma, certo? Então, se eu tivesse dois atributos fazendo relacionamento com a tabela user, é possível? Com certeza é possível. Eu poderia ter uma tabela de vendas que eu tivesse dois atributos. Um atributo eu poderia identificar para quem eu estou vendendo, para quem eu estou fazendo aquela venda, quem seria o meu cliente. Eu poderia ter uma tabela de cliente? Claro, mas vamos supor que eu teria o meu cliente cadastrado na minha tabela de usuários da minha plataforma. É um exemplo esporádico que eu estou dando. Então vamos supor que a minha tabela de vendas, ela tem o usuário no qual, para quem é destinada aquela venda, e eu posso ter um relacionamento também com a tabela user, um segundo atributo com o mesmo tipo, user identifier, identificando quem está fazendo aquela venda, por exemplo. Certo? Então, se eu tenho dois atributos que fazem relacionamento com a tabela user dentro da mesma tabela, que é a tabela de vendas, ao fazer uma consulta na tabela de vendas, eu posso trazer a tabela usuário para fazer um complemento da consulta de vendas, atingindo o atributo de para quem está sendo aquela venda, e eu posso trazer novamente a tabela de usuários para a minha consulta para complementar aquela consulta, atingindo o usuário no qual quem está fazendo aquela venda. Então, dessa forma, eu poderia estar trazendo. É um pouco confuso, tá? Dessa forma que eu estou explicando aqui, mas com certeza cada vez vai ficar mais claro na cabeça de vocês. Então, dessa forma, eu poderia trazer a nossa tabela de usuários duas vezes para a nossa consulta. Uma vez para complementar o atributo no qual para quem é destinado à venda, e outro para complementar o atributo no qual quem está realizando a venda, que seria o vendedor, no caso, né? Eu sei que ficou confuso, porque como assim uma tabela complementa o atributo de outra tabela? Mas vocês vão entender melhor conforme a gente for avançando aqui no nosso aggregate, no nosso assunto de consultas. Então, dessa forma, eu poderia trazer a tabela usuário duas vezes, e eu poderia renomear a tabela. Eu poderia colocar o nome aqui, ó. No caso, a primeira vez que eu trouxe essa tabela, ela seria referente ao destinatário da venda, que seria o cliente. E eu poderia colocar aqui, ó, cliente. Eu estou renomeando a tabela user dentro da minha consulta como cliente. Dessa forma, eu poderia identificar dentro da minha consulta que eu sei que aquela tabela é a tabela user, mas dentro da minha consulta ela se chama cliente. Para mim identificar somente dentro da consulta, tá? Tome cuidado para não confundir isso. Estou falando de dentro da consulta. Eu vou renomear a tabela country aqui para vocês verem como é que ela fica. E eu poderia trazer a segunda tabela usuário e eu poderia renomear ela aqui como vendedor. Entendeu? Ó, por exemplo, eu vou alterar o nome da nossa tabela dentro da consulta. Essa alteração que eu fizer aqui não faz nenhuma modificação no banco de dados, tá? É somente dentro da consulta. Então, que fique bem claro. Eu posso alterar o nome dela aqui para me identificar melhor
a que se refere aquela tabela dentro da consulta. Então eu vou aqui, ó lá, rename in aggregate, ou seja, renomear essa tabela dentro do aggregate, dentro da consulta. Então se eu alterar aqui o nome dela para países, por exemplo, e der um enter, o que vai acontecer? Ó? Eu renomeei o nome da minha tabela dentro da consulta, mas, entre parênteses, ela está aqui que o nome original dessa tabela é country, certo? Então aqui, ó, nas minhas colunas do resultado da minha consulta, já alterou o nome da tabela para países. Se eu voltar aqui ao nome original, ele já retornou aqui para country, né? Eu posso colocar aqui países do banco. Olha lá. Então aqui na minha pré-visualização da minha consulta eu já consigo verificar que o nome da minha tabela, que eu dei a minha tabela na consulta, é países do banco, mas aqui em cima eu consigo visualizar o nome original dela, que é country, certo? Eu vou deixar aqui só países, para vocês verem como é que vai ficar. A segunda aqui, ó, se eu clicar na lupinha, a plataforma joga lá para a aba data e para onde está a minha tabela de países, a minha tabela country, no caso, né? Ela foi movida para cá, certo? A lixeirinha remove essa tabela da minha consulta. Eu não vou clicar aqui, mas basicamente eu posso clicar aqui e posso dar um Ctrl Z ou desfazer. Beleza, ela removeu aqui a nossa tabela da nossa consulta, certo? Deixa eu visualizar aqui qual que é esses erros que estão acontecendo aqui. Vou voltar para a nossa tela. E aqui, tá. O que aconteceu? Ó, quando eu renomeei a nossa tabela para outro nome, aqui na nossa consulta, aqui na nossa tabela, não confunda, tá? Aqui é a nossa tabela de visualização e lá é a nossa tabela de consulta. Aqui na nossa tabela de visualização, essa propriedade aqui, que pegava o nome do nosso atributo através do nome country, e a gente alterou para países. Ó. Então eu vou alterar aqui só para países.name e já resolve o problema. Deixa eu desfazer aqui, ó. Ela estava como country, como country, como fonte aqui do sort attribute. Eu vou explicar para vocês depois o que é isso aqui, mas é só alterar aqui para país que a gente alterou dentro da nossa consulta. Então, a gente vai ter que dar continuidade nisso aqui na próxima aula, porque a nossa aula já ficou bem comprida, bem grande, bem extensa, e tem bastante coisas ainda para a gente aprender sobre aggregate. Então isso aqui vai ser esse assunto vai ser um pouco extenso, certo? E é muito importante que vocês prestem bastante atenção, porque consulta é algo um pouco complexo. É uma coisa que eu também tive bastante dificuldade lá no início, assim como o banco de dados. Então, hoje eu tenho bastante domínio sobre esse assunto, então é bastante importante que prestem bastante atenção sobre aggregates, sobre consultas. Bom, essa aula de aggregate, né, de consultas, ela é bem extensa. Esse assunto, na verdade, é bem extenso. Essa aula já ficou comprida e a gente não terminou ainda de ver sobre esse assunto. Mas, basicamente, a gente já conseguiu visualizar um bocado de coisa ali, bastante coisa. Então, vamos recapitular aqui na revisão o que a gente viu nessa aula. A gente visualizou, então, um arquivo Excel para upload, certo? Eu mostrei ali para vocês como que funciona, como que a plataforma lê um arquivo de Excel, caso vocês queiram, por um acaso, subir um arquivo de Excel para um banco de dados de vocês. Vocês conseguem exportar esse Excel de algum outro local, alguma outra aplicação e querem trazer esses registros para a plataforma. É dessa forma ali que eu expliquei que a plataforma faz a leitura desse arquivo Excel. Assim também como a gente consegue baixar um arquivo Excel com os registros da nossa plataforma, tá? Vamos supor que vocês têm uma aplicação que vocês guardam um registro de, sei lá, 500 produtos. É possível baixar para um arquivo Excel esses 500 registros que vocês têm aqui dentro da aplicação de vocês, tá? É uma coisa que a gente vai ver ainda mais para frente. Eu pretendo utilizar essa forma, esse objeto, né? Utilizar esse download de Excel na aplicação que a gente vai criar futuramente. Mas saibam que é possível. Da mesma forma que a gente sobe um arquivo Excel com registros, a gente pode baixar também um arquivo Excel na plataforma do nosso banco de dados de determinadas tabelas para que a gente possa visualizar esses registros em formato de Excel no computador, certo? Então a gente fez o upload desse arquivo com esses registros, que inclusive era muito interessante vocês terem os mesmos registros que eu, para a forma que vocês fizerem ali, vocês consigam ter o mesmo resultado que eu aqui, para vocês conseguirem entender melhor e conseguir executar e simular tudo que a gente for fazendo aqui, beleza? Então a gente iniciou ali como criar uma consulta, como criar um aggregate. A gente já criou o nosso primeiro aggregate. Eu expliquei sobre as propriedades deles.
que são o Start Index, Max Record, o Fit, né, que é quando esse aggregate vai ser executado, se ele vai ser executado quando você iniciar a tela, ou quando você mandar por demanda, né, quando você mandar esse aggregate executar e trazer o resultado das suas consultas. E o onAfterFetch, que é o aggregate executar uma ação após a sua execução. Certo? A gente adicionou ali fontes para consulta, que no caso foi só uma, foi só a tabela count, e eu expliquei para vocês já que é possível utilizar outras tabelas no source, né? Eu mostrei ali sobre na aba source, que é onde ficam as fontes para consulta. É possível você adicionar outras tabelas para complementar a nossa consulta. Então, dessa forma, na próxima aula também eu quero utilizar uma segunda tabela para complementar a nossa consulta de clientes. No caso, eu quero utilizar a tabela de clientes e a tabela de count para complementar essa consulta de clientes, certo? E eu vou explicar para vocês que tem bastante assunto ainda, bastante coisa que envolve somente para implementar uma segunda tabela já tem um outro assunto ali que dá para a gente estudar sobre. E a gente utilizou também o elemento de visualização dos registros, que foi a tabela. A gente criou automaticamente, né, através da nossa consulta, mas eu pretendo também mostrar para vocês as propriedades da tabela. É porque ali é um pouco mais complexo, aquela simples tabelinha ali tem bastante propriedades, ela trabalha em conjunto com diversas coisas. Então não deu assim para a gente passar muito a fundo sobre o elemento table, né, que é onde a gente visualiza os registros no navegador, onde o usuário visualiza, mas eu quero passar também passar por ele com vocês, certo? Então eu vou ficando por aqui e a gente se vê na próxima aula.